Fala galera do Além da Equação, meu nome é Gabriel Figueiredo e hoje eu trouxe um trenzinho um pouquinho mais diferente para vocês aqui hoje. Hoje a gente vai tratar de cinemática, lançamento oblíquo. Hoje eu trouxe uma questão que ela é bem interessante pelo fato de até o vento ter uma atuação importante nela. Vamos ver isso aí? Bom, essa é uma questão do ITA de 1996 que fala o seguinte. Um corpo de massa m é lançado com velocidade inicial v, formando com a horizontal o ângulo α, num local onde a aceleração da gravidade é g. Suponha que o vento atue de forma favorável sobre o corpo durante todo o tempo, ajudando a ir mais longe, com uma força F horizontal constante. Considere t como sendo o tempo total de permanência no ar. Nessas condições, o alcance do corpo é... Bom, para a gente ter uma análise, conseguir destrinchar essa questão um pouco mais a fundo, a gente tem que partir com conceitos um pouco mais primitivos de lançamento oblíquo, certo? Bom, é perceptível que em um lançamento oblíquo normal, sem essa força F atuando, o movimento da horizontal ele pode ser caracterizado como um movimento retilíneo uniforme apenas, visto que não há uma aceleração sendo infligida nele. Portanto, a gente pode deduzir em um movimento normal, certo? Que o alcance é o Vx, perfeito? Que é decomposto a partir do ângulo alfa. Você decompõe o V em Vx e Vy, sendo Vx V cosseno θ e Vy V seno θ. Perfeito? Bom, o alcance pode ser determinado como Vx vezes o tempo, já que vai ser uma equação de um movimento retilíneo uniforme, que é como se fosse um Deus vê tudo, uma distância igual a velocidade vezes o tempo, certo? No entanto, nesse movimento, isso não vai ser pertinente, porque vai haver uma aceleração, visto que essa força vai infligir essa aceleração no movimento da horizontal, certo? Então, pela força poder ser escrita como massa vezes aceleração, a aceleração que vai ser infligida na horizontal pode ser determinada como F sobre m, que é a massa desse corpo. Perfeito? Mas como que a gente pode escrever uma equação de um movimento uniformemente variável? Daí a gente pode lembrar da própria equação da altura máxima, certo? Visto que o movimento vertical, também de um lançamento oblíquo normal, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? E a altura pode ser descrita como Vy vezes o tempo, menos, certo? Porque a gente está adotando em um referencial em que para cima é positivo e para baixo é negativo, perfeito? Como descrito aqui na extrema direita. Vy vezes t menos gt, que é a g sendo a aceleração da gravidade, e o tempo, sobre 2. Perfeito? Logo, a gente pode deduzir que a equação do alcance vai ser determinada como o alcance vai ser igual a Vx vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, certo? E o Vx vezes o tempo mais, ele é determinado porque a gente está pegando aqui como se fosse um plano cartesiano, correto? Em que para a direita vai ser positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo e para baixo negativo. Perfeito? Para ficar um pouco mais exemplificado. Portanto, é notável que a única coisa que nos afasta da resolução dessa questão é o tempo, que a gente não tem dado na questão, certo? A velocidade a gente tem, o θ a gente tem, que a gente vai, como a gente decompôs Vx, Vy, a gente vai poder colocar que o Vx vai ser V cosseno θ, o Vy V seno θ, perfeito? A aceleração também nos foi dado, visto que ele deu a massa e que tem uma força constante, correto? O G a gente tem, então a gente tem que
isolar esse t para que a gente obtenha ele em função de outras variáveis que foram dadas na questão, perfeito? Portanto, a gente pode lembrar um pouco sobre o lançamento oblíquo, que na altura máxima, como vai haver uma inversão por exemplo, aqui ele está no sentido progressivo, certo? No VY, o sentido vertical está no sentido progressivo na primeira parte do movimento, e na segunda parte ele vai adotar um sentido retrógrado, certo? Portanto, a gente pode analisar que aqui em cima a velocidade, o Vy, vai ser igual a zero, certo? Já que vai haver uma inversão de sentido de movimento. O Vy na altura máxima vai ser igual a zero. Logo, a gente pode adotar também, usar a equação horária da velocidade, certo? Como que é a equação horária da velocidade? A velocidade no momento tem que ser igual ao V0 mais o AT. Perfeito? Que é a aceleração que foi infringida em um determinado tempo. Perfeito? Com isso, a gente pode pegar que no movimento da vertical, lembrando que a gente está analisando o movimento da vertical para isolar o tempo, certo? No movimento da vertical, esse V na primeira parte do movimento vai ser igual a zero, certo? Quando na altura máxima. Então, o zero vai ser igual ao... O V0 na vertical vai ser igual ao Vy, perfeito? É igual a Vy e a gente vai adotar um menos aqui. Por quê? Porque, como eu falei antes, o G está sendo direcionado para baixo, que vai ser um sentido retrógrado, certo? E no eixo do plano cartesiano, que eu já havia falado antes. Então, menos G vezes o T, certo? Então, o tempo, a metade do tempo, certo? Já que a gente analisou apenas metade do movimento, que é até chegar na altura máxima, o tempo vai ser igual ao Vy sobre o G. Perfeito? A metade do tempo. Logo, o tempo total vai ser igual ao 2Vy sobre o G. Certo? A gente teve que multiplicar por 2 porque a gente pegou a metade. É isso aí. Perfeito? Deixa eu colocar aqui o tempo sobre 2 é igual a Vy sobre G. Logo, a gente consegue partir para a resolução da nossa questão mesmo, que vai ser o seguinte. O alcance, então, ele vai ser determinado pelo seguinte. Vx vezes o tempo total que a gente achou, certo? 2 vezes Vy sobre o G, certo? Mais a aceleração que a gente já tinha descobrido, que é F sobre m, vezes o tempo ao quadrado, que vai ser determinado como 4Vy ao quadrado sobre G ao quadrado, vezes 1 sobre 2, certo? Da própria fórmula. Com isso, a gente consegue simplificar bastante, não bastante coisa aqui, mas a gente consegue simplificar um 2, certo? E aí a gente já pode partir para as transformações dentro dessa fórmula, que vai ser determinada pelo seguinte, ó. O Vx, como eu havia falado antes, é o V cosseno θ, certo? V cosseno θ, calma aí, ficou feio para danar. O V cosseno alfa, perdão, vezes o 2 vezes V seno θ, certo? V seno alfa sobre o G. Mais o F sobre M vezes 2 vezes o V ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa sobre G ao quadrado, certo? Logo, a gente consegue ver que a gente consegue isolar até bastante coisa aqui dentro dessa forma, certo?
O alcance, então, vai ficar determinado pelo quê? O alcance, esse v multiplicado por esse v, vai ficar um v ao quadrado, e esse 2 a gente também pode tirar. Então, vai ficar igual a 2v ao quadrado, vezes o seno de alfa, que também aparece no outro termo da equação, sobre o g. Esses termos a gente consegue isolar aqui. E vai ficar sobrando o quê? Vai ficar sobrando um cosseno de alfa, certo? Então, mais o f sobre o m, vezes o que sobrou aqui dentro? Vezes um seno de alfa sobre o g. Perfeito? E aí você fala comigo assim, pô, mas não tem nenhuma dessas resoluções aqui nas respostas. É claro, você vai ter que transformar essa expressão para que ela se adeque a uma dessas respostas aqui, certo? Logo, a gente pode pensar o seguinte, você teria de ter o conhecimento sobre arco duplo. O arco duplo é o seguinte, é o seno de A mais B, é o cosseno de A mais B, são essas transformações que são demonstradas de outras fórmulas que talvez em outro vídeo a gente tenha a oportunidade de trazer, certo? Mas o seno de 2α, ele é determinado como o seguinte, deixa eu trazer aqui embaixo para vocês. Bom, a fórmula do arco duplo seria essa daqui, ó. O seno de 2α é igual a 2 seno de alfa cosseno de alfa, certo? Sendo assim, a gente pode colocar, como a gente viu que tem um seno de 2α na resposta, a gente pode colocar o seguinte, que o 2 seno de alfa, que é o que a gente tem na nossa expressão, é igual ao seno de 2α sobre o cosseno de alfa. Perfeito? Bom, com isso, a gente pode voltar aqui, deixa eu desmanchar aqui, que o A é igual a, o alcance é igual ao V ao quadrado sobre G, vezes o seno de 2α sobre cosseno de alfa, que multiplica cosseno de alfa mais F sobre M, vezes seno de alfa sobre G. Perfeito? Com isso tudo que a gente conseguiu deduzir, a gente chega na fórmula final, que é o quê? O v ao quadrado sobre o g, se você taca esse cosseno de alfa lá para dentro dessa expressão, que está multiplicando dentro do parênteses, a gente chega na expressão final da letra C, certo? Que v ao quadrado sobre g, que multiplica seno de 2α. Se você entra com cosseno 1 sobre cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, fica 1 mais f sobre m. Seno de alfa sobre cosseno de alfa é tangente de alfa sobre g. Vou colocar ele aqui do lado do m, que também está multiplicando embaixo. Perfeito? E a expressão final é essa, certo? E bom, pessoal, essa foi a questão. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido ela. Ela não é uma questão tão difícil, mas você tem que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a questão dos movimentos, certo? Quando que ele vai ser uniforme, quando que ele vai ser variado, o que você tem que fazer a partir disso, encontrar uma incógnita, isolar, certo? Saber arco duplo. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Ativem o sininho, deem um like para dar uma fortalecida e tamo junto. Até a próxima.